Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso terceiro encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao juízo, o segundo dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após o final da nossa aventura humana aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. 29 programas Luz da Vida dedicamos ao mistério da morte. Agora estamos no segundo bloco, tratando do segundo novíssimo, que é o juízo. Juízo particular e juízo final. Retomamos o assunto do primeiro bloco, comentando a responsabilidade individual, um critério básico que Deus vai utilizar no nosso julgamento quando deixarmos esta vida, já na hora da morte, juízo particular, e no juízo final, por ocasião do arremate da história da humanidade. No primeiro bloco, comentamos Ezequiel 18, de 1 a 4, agora vamos, versículos de 5 a 9. O homem justo, que procede segundo o direito e a equidade, que não participa dos festins das montanhas, que não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo e não tem relação com uma mulher durante o tempo de sua impureza, que não oprime ninguém, que restitui o penhor ao seu devedor, que não exerce a rapina, que dá seu pão aos famintos e cobre com vestimenta o que está nu, que não empresta a taxa usurária e não recebe com juros, que afasta a sua mão da iniquidade e julga equitativamente entre um homem e outro, que segue os meus preceitos e observa as minhas leis para proceder com retidão, certamente viverá, oráculo do Senhor Javé. Mais para frente a gente vai compreender que, no relato desse capítulo, mais adiante, nos próximos versículos, que aqui o primeiro exemplo que se apresenta é de uma pessoa reta. É de uma pessoa honesta, é de uma pessoa íntegra. Não importa a conduta dos seus pais, sim, porque não são poucas as pessoas, não são poucos os exemplos de pessoas que têm esse perfil, mas cujos pais, ou cujo pai, ou cuja mãe, ou ambos, não têm exatamente esse perfil. Então, uma coisa, na minha terra se diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o filho com suas virtudes, outra coisa são os pais com seus defeitos. Nem sempre, um homem com um perfil desse, homem reto, homem íntegro, entenda-se homem por homem ou mulher, um ser humano com esse perfil, é ele. Os méritos dessas virtudes são deles e não dos seus pais. As virtudes de um filho não podem ser reputadas ao pai. É verdade que há determinadas situações em que você diz, puxa, que rapaz educado, que rapaz fino, que rapaz bem instruído, que rapaz polido, que rapaz caridoso, que rapaz gentil, ou que moça gentil, que moça... De quem é filho? Será que ele recebeu essa educação dos pais? Aí a pessoa fica interessada em saber quem transmitiu a educação para essa pessoa. Puxa, conheci teu filho. Eu não sabia que era teu filho, mas depois que eu descobri, não nega. Esse menino tinha que ser teu filho ou tua filha. Certo? Isso acontece? Mas nem sempre, viu? Nem sempre. E se acontece, os méritos são dos filhos. Claro que os pais tiveram uma participação no sentido do bom exemplo, dos conselhos, de uma disciplina reta, isso é indiscutível. Mas, mesmo que isso tenha contribuído, os méritos são do filho.
que é honesto, que é decente, que é polido, que é educado, que é virtuoso, que é uma pessoa de fé, etc., que teme a Deus, que cumpre com suas obrigações, que tem inúmeras virtudes, mas ele. Claro que os pais se contribuíram com um bom exemplo, com a educação. Vamos dizer, eu fico orgulhoso com isso. Afinal de contas, meu testemunho, nosso testemunho, eu e minha esposa, meu esposo e eu, enfim, graças a Deus que Ele impregnou no seu coração, na sua conduta. Mas os méritos são dele. Mas às vezes nem sempre o polimento, a boa educação, tem uma relação direta com os pais. Pois pode acontecer exatamente o contrário, hein? Tem filhos que se tornaram virtuosos vendo o mau exemplo dos pais. Como assim? Vendo não para imitar, mas para rejeitar e dizer: tudo que o meu pai não faz, eu vou fazer. Meu pai não reza, eu sinto necessidade de rezar. Meu pai não vai à missa, pois eu vou porque eu sinto necessidade. Ou então, tudo que a minha mãe faz, eu não vou fazer. Minha mãe fuma, eu não vou fumar porque isso prejudica. Minha mãe se droga, eu não vou me drogar porque isso é prejudicial. Também acontece isso. Portanto, não necessariamente o mau exemplo dos pais vai repercutir na vida do filho. Eu sei que é difícil, é raro, mas às vezes acontece. Filhos que se converteram, ou filhos que decidiram sozinhos, coitados, só Deus sabe como, assumir uma conduta reta, santa, íntegra, vendo o mau exemplo dos pais e chorando e sofrendo, enfim. Sim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Justamente para mostrar se há virtudes nos filhos, mesmo que tenham aprendido dos pais. O mérito é dos filhos. Avancemos. Versículos de 10 até 15. Porém, se esse homem gerou um filho violento e sanguinário, que comete contra seu irmão uma dessas faltas, embora ele próprio não tenha cometido nenhuma, um filho que come nas montanhas e desonra a mulher do próximo, que oprime o infeliz e o indigente, que pratica a rapina e não restitui o penhor, que ergue os olhos para os ídolos e comete abominações, que faz empréstimo com usura e recebe juros, esse rapaz não poderá permanecer em vida. Após as abominações que houver cometido, ele deve perecer, e seu sangue recairá sobre ele. Se, pelo contrário, o homem gerou um filho que, à vista de todas as faltas cometidas por seu pai, tem o cuidado de não imitá-lo, um filho que não come nas montanhas e não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém e não retém o penhor, não pratica a rapinagem, dá pão ao faminto e cobre com vestimenta o que está nu, que se abstém de causar dano ao infeliz, que não empresta com usura e nem recebe juros, mas observa os mandamentos, os meus mandamentos, e procede de conformidade com minhas leis, esse filho não perecerá pelas iniquidades de seu pai, mas certamente viverá. É seu pai que, pelas violências e rapinas que cometeu contra o próximo e pelo mal que fez no meio do seu povo, há de perecer por causa de suas faltas. É belíssimo esse capítulo, porque ele mostra que, para usarmos o ditado da minha terra, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O pai com suas virtudes e o filho com os seus defeitos, o pai será recompensado pelas suas virtudes e o filho, mesmo vindo do pai com seus defeitos, ele vai ser punido pelas atitudes dele. Correto. Perfeito. Não existe isso de automaticamente, por eu pertencer a uma família nobre, expressão que é muito subjetiva. O que é família nobre? É nobreza intelectual, é nobreza financeira, é nobreza social ou é nobreza moral? Então, isso de família nobre, família de tradição, que, aliás, é uma outra expressão também muito relativa. Família de tradição naquela cidade. O que é tradição? Tradição é tradício. Tradício é transmissão.
se aquela família tem tradição cristã, fiquemos somente na tradição cristã, sem negar que as outras famílias têm uma tradição de valores humanos merecedores de encômios e de elogios. Mas no nosso âmbito cristão, família de tradição, isto é, de pai para filho. Essa família, independente de ser rica ou não, família pobre, família simples, de tradição no sentido de valores, de princípios, homem decente, mulher de bem, que respeite o próximo, que cumpre com seus deveres, que teme a Deus. Essa família, mesmo no bairro mais simples, mais modesto, no barraco, é família de tradição, sim. Portanto, nasceu um mau caráter, ninguém nasce mau caráter, então, nasce com o pecado original. Mas vamos imaginar que depois de uma certa idade, por livre iniciativa dele, ele se torna um mau caráter, se torna uma pessoa de péssimo comportamento. Não venha apelar para a tradição da sua família. Minha avó era uma santa, minha mãe era uma santa, meu avô era um santo, uma família muito respeitada, muito católica, uma família tradicionalmente católica. Certo, mas você não está honrando essa tradição. Não pense que sua família vai lhe levar para o céu, não. Não pense que a tradição, os valores de sua família, os méritos da sua mãe catolicíssima, do seu pai catolicíssimo, dos seus avós, dos seus bisavós, de toda a família, de gente de Deus, que isso vai santificar você, que isso vai abonar você e vai fazer com que os pecados que você cometeu sejam encobertos. Epa, alto lá, meu amigo. Digam se não é uma bomba isso. Mas é. Responsabilidade individual. As virtudes dos pais são uma coisa. Se os filhos vivem na iniquidade, outra coisa. E o contrário. E o mesmo se aplica de irmão para irmão. Os dedos das mãos não são iguais. Sobrenome, vínculo sanguíneo, mesma família, mesmos laços familiares, etc. Diante de Deus, meu amigo, isso não significa nada. Você vai responder pelos seus atos. Mesmo que você tenha o sobrenome de uma família tradicionalíssima católica, com 15 santos, 40 padres, 6 freiras, 10 bispos, para Deus, olha, é você, é você. Por favor, não fique assustado, não fique angustiado, nem fique desesperado, mas é a pura verdade. Um dia compareceremos diante de Deus para prestarmos conta dos nossos atos. E com o devido respeito à santidade de sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, com o devido respeito aos méritos do seu avô, é só você diante de Deus, os seus atos diante de Deus. Espero que você não se assuste. Tenha uma boa semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser, para continuarmos a refletir esse capítulo fantástico, Ezequiel capítulo 18. Boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.